A mensagem desta noite terá como título: Você tem vida ou está morto? Vamos ler o versículo João 3:36. Por isso, quem crê no Filho, observe bem, tem a vida eterna. Inclusive, já falei para os irmãos, coloque o verbo aí, está no tempo presente. E presente ativo. Tem. O que todavia se mantém rebelde, de novo, mantém aí, tá? O presente ativo. Não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Nosso Pai, no temor do Senhor, derrama o poder da Tua palavra em nossos corações, para que sejamos visitados na ternura da misericórdia de Deus, dessa graça. Ó Pai, toma nossa vida agora. Investiga nossa alma com Tua palavra. Examina nosso pulso para ver se temos vida em Cristo ou não. Fala aos corações. A Tua palavra ela é incrível. Ela viaja poderosamente. Ela entra em todo lugar para atingir as almas. E seja assim. Faz Davi ficar bem oculto. Só Tua glória. Só Teu poder. Ninguém mais. Porque só em Jesus o pecador encontra salvação. Eu peço em nome de Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Você tem vida ou está morto? Ok. Olha, irmãos, eu tenho acho que umas 4 mensagens nesse versículo aqui. E o versículo é muito rico. Muito, muito. E a Bíblia nos leva a deparar com a verdade. E os irmãos percebem que somos abordados por Deus com o fato de que não há meio termo. Ou eu sou salvo, ou eu não sou. Está vendo? A Bíblia é assim. Não tem meio termo. Né? É igual a eletricidade. Eletricidade você não pode brincar ou tentar. Porque eletricidade, se você mexer no lugar errado, você vai tomar choque até morrer. Né? Aqui na Bíblia também é a mesma coisa. Com Deus não há meio termo. Ou você é, ou você não é. Ou eu vou para o céu, ou vou para o inferno. Ou eu sou salvo, ou estou perdido. Ou eu tenho a vida do céu, ou para Deus estou morto. Não obstante de uma vida natural ou mental aqui, física e mental. Então esse verso vem a trazer esclarecimento aos nossos corações. Especialmente hoje em dia, irmãos, com o avanço da mensagem arminiana, que dá salvação grátis para todo mundo, né? Grátis. Não há arrependimento, não há conversão, não há nada disso. Eles vão distribuindo, igual o Silvio Santos, quando ele era vivo, que tinha o programa dele. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Os arminianos fazem isso também. Quem quer salvação? É de graça, vai jogando. Não tem isso na Bíblia. Salvação é tesouro, irmãos. Salvação é a glória de Deus. Tá? Se a gente chega numa empresa e quer entrar lá, está escrito ali naqueles lugares onde ficam aquelas pessoas da posição da empresa, é proibida a entrada de estranho. No céu é a mesma coisa. É proibido a entrada de estranhos. Deus tem o céu para os salvos, o povo eleito dele, aqueles que ele chama pelo evangelho. Pronto! E o texto nos faz deparar com isso. Vamos lá, irmãos, examinar o texto? Eu tenho 3 coisas, 4, para falar com os irmãos aqui. Vamos lá. Primeiro falarei sobre aqueles que estão vivos. Quem crê no Filho tem. Está vendo aí? Eu vou mostrar em segundo lugar os sinais de vida. Porque fala, tem vida eterna. Então eu tenho que saber aqui, ou nós temos que saber,
Quais são os sinais de vida eterna na pessoa? Em terceiro lugar, vou mostrar o contrário, aqueles que estão mortos, porque diz o texto, o que, todavia, na minha tradução aqui, né? Todavia se mantém rebelde. Não está meramente dizendo quem não crê, é o que mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. E, por fim, a triste condição daqueles que estão mortos, porque diz, não verá a vida. Vamos lá. Em primeiro lugar, mostrarei aqueles que têm vida, e vida eterna. Vamos avaliar aqui, irmãos. A primeira coisa, eu quero mostrar para os irmãos, que é o crer à luz das Sagradas Letras. O que significa crer? Porque se nós não analisarmos seguramente a linguagem de Deus e ver, sabe, com aquela lupa dos olhos da fé, checando as Escrituras, a gente vai entrar em confusão, irmão. Por quê? Satanás tem seu modo de imitar. Ele imita. Ele imita a fé, ele imita o amor, ele imita a religião, ele imita a crer, ele imita tudo. Ele imita até a vida. Então nós temos que saber. Por quê? Tem muita gente que crê. E por incrível que pareça, Tiago diz que os demônios creem. E crê melhor do que nós, muitos aí. Porque eles creem e tremem. Vamos lá examinar, irmãos. Então, cuidemos com as imitações. A Bíblia é o único aparelho capaz de testar, detectar a validade da fé. É válido. Os irmãos estão vendo como hoje eles falsificam documentos, né? Olha, eles entram, irmãos, o mundo hoje é um mundo extremamente perdido, de tanta maldade, de tanta avareza, de tantos ladrões e salteadores que trabalham dia e noite procurando arrancar o que o povo tem. A gente vê a mão do diabo dominando este mundo, porque ele é o príncipe do mundo, né? Só misericórdia de Deus para tirar essas coisas. E nós temos que orar conforme Timóteo fala. Oremos para que Deus nos dê dias bons para a salvação das pessoas. Então a Bíblia vem testar mesmo. A pregação é para testar se você é crente, se você não é. Então agora nós estamos pensando nos outros lá fora. Vamos examinar a nossa vida? Vamos ver como Deus pega o nosso pulso e vai ver se você está morto ou se você está vivo. O crer que sentido tem? Eu vou mostrar aqui algumas razões. Obviamente eu não sou completo, irmãos. Talvez tenha obreiros que falarão até melhor do que eu, claro que tem. Mas eu vou mostrar aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5. Seria uma explicação minha. Veja se é razoável com as Escrituras. Primeiro, o crer na Bíblia é um crer despertado no coração por obra do Espírito. Então o crer não é meramente algo abstrato. O crer é uma manifestação de que tem um homem novo lá dentro. Os irmãos perceberam? Eu já acho que expliquei para os irmãos aqui o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Os irmãos perceberam que tem uma voz falando para Davi. Uma voz dentro de Davi falando para Davi. Davi, bendize ao Senhor. Então, alguém falando a minha alma. Aqui está Davi. Se não tivesse essa voz ativa dentro de mim, eu era morto. O homem sem Deus não tem essa voz. Então, que voz é essa? Que voz? Há um novo homem no interior. Há um novo homem em você, querido irmão, se você é crente. Um novo homem que fala com você, chamado a fé. Isso para mim é maravilhoso, irmãos. Sabe por quê? Porque na Bíblia, em Gálatas, eu estou dando aqui doutrinas para os irmãos, perceba. Em Gálatas, a fé ela é personalizada. Não é algo que eu pego assim,
um objeto, como pegamos um aparelho novo agora, da tecnologia que faz isso, aquilo, né? Como aqueles aparelhos que você fala no idioma e ele traduz para outra pessoa, no idioma daquela pessoa. A fé não é isso. A fé tem alguém em mim. Cristo em vós. Um novo homem que habita lá dentro e que fala a linguagem bíblica. Cristo é o autor da minha fé. Há um novo homem que se identificou com Cristo lá dentro. A gente fala isso. A nova Rosa em Cristo. O novo Jailson em Cristo. O novo Antônio em Cristo. Nova Maria em Cristo. Está vendo? Tem alguém lá dentro. Maravilhoso isso. Então, queridos irmãos, nós cantamos aquele hino. Amavas-me, Senhor, no fundo do meu peito. Brilhou o quê? A doce luz. Não vem do meu nascimento. Não é aquilo que os arminianos pregam. Que nós temos uma fé, que já nascemos com essa fé. Que tem uma luzinha lá dentro do homem. Não, tudo lá é escuridão. Até que o Espírito de Deus vem e implanta a fé para eu crer. Oh, queridos, quando vemos pessoas chegando na igreja, querendo saber como eu posso ser salvo, já brotou no coração a nova fé. Vamos adiante, em segundo lugar aqui. É também um crer que atendeu um chamado. Deus não é o homem chamando Deus, é Deus chamando o homem. Eu mostrei isso para os irmãos. Na Bíblia está cheio, mas cheio dessa palavra, aos chamados. Olha que palavra, aos vocacionados. Outra é uma palavra igual a outra, né? Aos chamados, vocacionados. Está vendo? Deus chamando. Você nunca encontra na Bíblia alguém chamando Deus. É Ele que diz, venha. Foi Ele que falou para Mateus, vem, segue-me. Mateus levantou e seguiu. Não houve contestação, nada. Levantou e seguiu. Impressionante. Então isso, irmãos, Deus, o poder da palavra é tão forte, é tão glorioso esse poder, que chama mortos para a vida. E agora, irmãos, vamos lá. Veja, é um crer que partiu de um coração confesso. Hoje é difícil ouvir isso, né, queridos irmãos? Hoje ninguém fala mais assim. O homem não é humilhado. A Bíblia requer que o homem seja humilhado. E a Bíblia só, eu não preciso eu mesmo, como ser humano, humilhar meus amigos, meu próximo. Mas a Bíblia humilha. A Bíblia põe o homem no pó, porque só aqueles que invocam o nome do Senhor, clama-me e responder-te-ei. É assim que a Bíblia trata, queridos irmãos. Clama-me. E agora, queridos, coração humilhado. Tem hoje? Não. A arrogância predomina hoje, cada um com o seu nariz empinado, fazendo o que quer, e até no meio da igreja. Eu creio desse jeito, eu sou assim, eu vou para o céu. Espera um pouquinho. Se você não foi humilhado, Deus não chama, Ele chama o homem do pó. Ele vai ao pó para pegar o homem do pó e fazer um novo homem lá, um novo homem do céu. Vamos para o quarto lugar. É um crer singular. Agora os irmãos sabem o que é singular. É uma coisa só. Porquanto direciona-se a Jesus. Todo pecador que vem para um pastor, eu quero daquela igreja, eu quero aquele pastor. Não. Saia. Esconda o pregador. Esconda. Faça como João falou, que eu diminua e que Cristo cresça. Queridos irmãos, veja, o pecador vai a Cristo.
É igual o encontro do noivo com a noiva no casamento. Maravilhoso. Olha como a noiva direciona-se a ele. É assim que o pecador vem a Cristo. É um encontro com a vida, queridos. Tu és meu, eu te amei desde a eternidade. Eu vim por ti. Olha como a boca do Senhor abre para dizer amor, amor. Como o homem fala para sua esposa, para sua noiva. Eu te amei, pode vir. Cristo fala isso ao coração, aos ouvidos que foram abertos por Deus para que o pecador ouça. Ele me amou. Eu ouvi de um amigo meu, ele contando de um pastor missionário que foi numa cidade começar uma igreja. Ele ficou 1 ano ou mais lá, ninguém. Então, ele saiu um dia para ver, vou ver se você encontra alguém. E ele encontrou um homem caído, bêbado. Ele pegou aquele homem, pegou pela roupa dele, levantou um pouquinho e disse: o Senhor te amou, ó perdido. E o homem vomitou na roupa dele todo. Ele deixou lá, voltou para casa, triste. Lavou a roupa dele. Mas no outro dia, o homem que fora bêbado encontrou, foi lá na casa dele. O Senhor disse que Jesus me ama? Por mim, se converteu, foi o primeiro que Deus usou para começar o trabalho lá. Interessante, né, irmãos? Então, há outro detalhe aqui, irmãos. Veja o texto. Os irmãos estão vendo? Aquele que crê. Quem crê no Filho. Eu falei para os irmãos, vale a pena repetir. No grego, foi a gramática. Toda gramática tem som diferente. Eu estou estudando um pouquinho de hebraico em casa. A gramática hebraica é diferente da gramática brasileira. A gramática grega é também diferente. Aqui é usado um chamado particípio. Mas é um particípio ativo no presente ativo. Está dizendo aquele que continuamente crê. É interessante, né? Porque a linguagem hoje da pregação, você creu, eu creio, aceitei Jesus, acabou, já recebi o ingresso que eu vou para o céu. Não tem isso na Bíblia, não. Os irmãos voltam para o versículo 16 do mesmo capítulo. Veja, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Agora veja a linguagem gramatical. Para que todo o que nele crê. Eu falei para os irmãos do particípio. O particípio no grego diz o seguinte: aquele que continuamente crê. Impressionante. Que ideia traz isso? É que houve uma obra que começou e que continua. Os irmãos perceberam? Então, eu poderia traduzir da seguinte linguagem: para que todo o crente... Os irmãos perceberam que a palavra com o artigo determina a coisa, tudo já mostra claramente o que acontece. Para que todo crente não pereça. Porque a ideia é que o crente é aquele que crê. Não é aquele que creu um dia e parou ali. Eu posso tomar também Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vós, há de continuar. Os irmãos perceberam aqui? Não foi uma obra. Deus não coloca um filho no mundo e joga no mundo. Deus não joga os filhos dele como órfão. Aquele que começou a boa obra vai continuar. Então você vê claramente que o crente é aquele que continuamente crê. Posso usar outro texto? Posso. Está na minha mente. Romanos 1, versículo 17. Justiça que vem do Evangelho para todo o que crê. Eu vou mostrar para os irmãos. Às vezes a gente esquece, mas não precisa abrir lá. O versículo 17 diz o quê? Visto que, ligue-se, quando você lê esse versículo, ligue com o versículo anterior. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho
Como? De fé em fé. Sabe qual é a ideia do texto original aqui? A ideia de começou com fé e continua com fé. Aí, o que você vê depois, posteriormente? O justo viverá da fé. Aí está o irmão Antônio, a irmã Maria, o irmão João, a irmã Joana. Como é que eles estão vivendo? Eles são crentes? Sim. Como é que você olha a vida dele? Eles vivem pela fé. Eles não vivem pelas emoções. Eles não procuram uma igreja emocional para viver. Eles pisaram os pés na palavra. E ali é o território onde eles vivem. Ali é o lugar deles. Ali é onde eles pousam a vida. É ali que eles confiam no seu Deus. É ali que eles pegam as promessas. É ali que eles colocam no coração. E é daquilo eles tomam rumo para o céu. É assim a jornada do crente. Foi tirado do Egito e caminharam para Canaã celestial. Os irmãos entenderam aqui o que continuamente crê. Então, vida cristã é eu creio e estou seguindo o meu mestre. Está vendo? E agora, vamos voltar ao texto aqui. Então eu posso resumir esse primeiro ponto dizendo, são esses o que têm vida eterna. Aconteceu um milagre. Vida é milagre, irmãos. Vida é milagre. Até vida natural é milagre. Como pode Deus formar uma pessoa no útero de uma senhora? Não é? E Deus faz isso. E no novo nascimento, quem pode explicar? Não tem. Não tem ciência, não tem pastor, não tem nada. É Deus realizando o milagre do novo nascimento. Vamos para o segundo ponto. Os sinais. Eu já dei um pouco dos sinais de vida eterna. Em primeiro lugar, a vida eterna, ela é eterna e ela contrasta com a vida natural. Se os irmãos puderem me acompanhar aqui com sua Bíblia, vamos para 1 Coríntios capítulo 2, 14. Eu conheço o versículo de cor, dá para me lembrar aqui. Se os irmãos acharem, é bom olhar o versículo. O homem natural, o que diz ali? Veja, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então a Bíblia faz diferença, queridos, entre o homem natural e o homem espiritual. Houve um tempo, até no meio batista, que eles acharam um terceiro elemento. Um homem natural, um homem carnal e um homem espiritual. Eles colocaram o carnal entre o natural e o espiritual. Eles disseram que o carnal é aquele que aceitou Jesus, mas a vida está errada, ele não é muito chegado à santidade, não vai na igreja, mas ele é salvo. A Bíblia não trata disso. A Bíblia só apresenta dois homens, o homem natural e o homem espiritual. Qual a diferença? O homem natural, a palavra natural, ela é da natureza. Quando eu nasci um homem natural. Eu nasci numa família evangélica, mas meu pai não gerou crente, um Davi crente. Nasci um homem com a vida natural. A vida natural o quê? É igual ao do animal, só que eu tenho mente, só que eu tenho inteligência, só que eu tenho emoções, e os animais não têm. Mas é o homem sem Deus no mundo. Pode ser o melhor homem de Ribeirão Preto, homem natural. Pode ser o assassino, homem natural. Mas faz diferença entre o homem espiritual. Veja aí, queridos irmãos, faz o contraste. Por quê? Eu nasci em Adão. Mas depois eu nasci a segunda vez em Cristo. Os irmãos veem a diferença? Nascido em Adão, nascido em Cristo. Veja aqui. Olha o contraste. E o que acontece? Nascido da terra, nascido do céu. Vida em Adão, vida em Cristo. Esta morre, esta não. É para sempre. É por isso que é chamada de vida eterna. Em segundo lugar, esta vida é interior.
É lá de dentro. Ela não tem nada a ver com expressões externas. Não é um cabelo que vai mostrar, não é a roupa que vai mostrar, não é a sofisticação por fora, nada de externidade. Porque quem comanda é o homem interior. Igual no computador. Eu tenho lá a tela, né? Eu vejo ali, vou acompanhando, mas tudo vem do PC, né? Ali aquilo que está, tudo está ali dentro daquela máquina. Eu não entendo muito bem como você entende, né? Mas tudo vem de lá. É o homem interior que faz a diferença. Nada para ver com externalidade, como tinham os fariseus. É o homem no coração. E ele manifesta no homem interior por fora. Os irmãos lembram daquele homem que Jesus encontrou, que vivia no cemitério? Ninguém segurava. O homem era violento. Podia chegar quantos quiserem, ele era endemoniado. Mas quando Jesus tirou o demônio, o homem se converteu. Estava brando, vestido normalmente. Os irmãos percebem como o homem interior muda por fora, o homem exterior. Está vendo? Então, aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que fumava, não fuma mais. Aquele que bebia álcool, bebida alcoólica, parou de beber. Aquele que mentia, parou de mentir. É um homem interior, queridos irmãos, que é visto lá. E é interessante, porque esse homem interior, ele vai renovando cada vez mais. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o quê? Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O homem natural pode fazer isso? Não. Ele está falando, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias. Você lembra do que Deus fez e você consagra. Aqui está a minha vida, Senhor. O Senhor me amou, sou teu eternamente. E aí no versículo 2, ele diz o quê? Ali naquele versículo. Eu vou mostrar para os irmãos, Romanos capítulo 12, versículo 1, para eu não errar nas palavras, tá? Vamos lá. Diz o quê? Veja, e não vos conformeis com este século. A palavra conformar significa pôr na forma. Está vendo? Se você se pôr na forma do mundo, você vai tirar o bolo dali da forma, vai ficar imitando a forma, né? É assim que o mundo faz com você. Quanto mais você colocar sua vida, mente, sentimentos na base do mundo, você vai ficar formatado pelo mundo. Mas o que ele diz ali? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. E no grego está no passivo. Passivo, o sujeito recebe a coisa. Mas deixai-vos ser transformados pela renovação da vossa mente. A palavra transformar aqui é diferente. A primeira palavra, conformar, significa mudança de fora para dentro. A palavra transformar é mudança de dentro para fora. É assim que acontece conosco. Cada dia que nós nos alimentamos da verdade, é o homem interior, o homem renovado, o novo homem em Cristo. Voltemos ao texto, irmãos. Veja o que eu quero dizer aqui. A vida eterna também é do céu. Você ama o céu? Você quer ir para lá? Ou você ama este mundo? Você tem um lugar na glória? Nós cantamos o livro da vida. Foi escrito, meu nome está lá. Nós temos, irmãos, uma ligação com o nosso lugar de origem. É impressionante como pessoas vêm da Bahia e depois passam tempo trabalhando em São Paulo, que está aposentado, volta para o seu lugar. Americanos fazem isso também, vêm para cá trabalhar, quando chega um determinado período, volta para o seu país. Nós estamos no mundo, nosso lugar não é aqui, nossa pátria é no céu. E você ama aquele lugar, você quer ir para lá, ou seu coração está ligado a este mundo de tal maneira que você não quer deixar aqui. Quando vem a morte, você fica com medo, preocupado. Você tem vida do céu ou da terra? Outro detalhe.
essa vida será vista em manifestação de uma nova vida. Claro, até o mundo se surpreenderá. Seus vizinhos, seus parentes, seu amigo, seu esposo, sua esposa, seus filhos, sua mãe, seu pai. Eu tenho um livro sobre histórias missionárias. Eu acho que eu dei para o Davi, meu filho, para ele contar para os filhos dele lá em Blumenau. Né? E conta de um jovem da uma tribo que se converteu como missionário. Quando ele voltou para a casa dos seus pais, ele foi morto pelos pais, porque mudou da religião. Foi assassinado pelos próprios pais. Há uma nova vida que o mundo não gosta, não tolera, a vida do céu no crente. Também, irmãos, o amor crescente pela palavra. Eu creio que aqui está o sinal mais glorioso que tem. Você é crente, você ama esse livro, você ama a Bíblia, então você tem vida. Se você despreza o livro de Deus, só quer o livro de Deus para uma bênção aqui, autoajuda. Não, você ama Cristo e você se alimenta desse livro. É como fala o Salmo 1, ele ama a palavra de Deus, ele ama a lei do Senhor. Vamos lá. E também crescimento na graça, sinal de vida. Humildade. Tem tanta coisa que o crente põe em ordem na vida. Aquele orgulho, aquele nariz empinado de fazer o que quer. Eu tenho visto, irmãos, mulheres que dizem que são crentes, são feministas. Desrespeitam os maridos. Como pode ser crente? Uma das funções do cristianismo é andar na justiça. É cumprir seus deveres que Deus deu. E mulheres querendo tomar a frente, ser donas delas. E homens também, irmãos. Não amam suas esposas. Não as trata bem. Como é que pode? Então, queridos, tem que ter crescimento na graça. E crescimento normal. Não há nada de extraordinário. É normal. Nosso dever na vida, no lar, no viver diário, no trabalho, na escola, na igreja. Eu tenho visto muitos, eu conheço pessoas aqui que dizem que são salvas, mas não querem saber de uma igreja. Como pode, irmãos? Deus trabalha com a igreja, é um corpo. Então como é que você diz, não quero, sou crente lá em casa? Você não é crente. Você precisa se converter. Uma jovem que eu batizei aqui, que saiu, foi para o mundo. Ela disse uma vez, igrejas sou eu mesmo em minha casa. Isso é ideia do diabo, queridos irmãos. Vamos lá. Coragem também para enfrentar as adversidades desta vida. Lembra que Jesus falou, no mundo passais por aflições. Você vai passar, querido. O mundo tenta ignorar. Quando fala de morte, o mundo não fala disso. Tudo tem que ser pensamento positivo para o mundo, né? Mas a Bíblia não tem isso, não. Você vai passar. Os crentes têm que enfrentar. Quando eu vejo a vida de Pedro lá na prisão, esperando por outro dia para ser atravessado de um lado para outro por uma espada. Ele estava dormindo. Como você dormiria sabendo que no outro dia você será executado? Mas ele estava dormindo. Foi acordado pelo anjo que o tirou da prisão. Que vida, né? Que alegria. Olha Paulo e Silas na prisão em Filipos. Depois de terem açoitados, irmãos. Paulo tinha marcas na costa. Ele tinha o que eu chamo tatuagem, mas tatuagem feita por chicotada nas costas. E estava lá ele e Silas na prisão, o corpo dolorido de tanto sofrimento. Estavam cantando, louvando ao Senhor. Já imaginou? No mundo passais por aflições. Queridos irmãos, nós só sabemos uma coisa. Eu não sei o que virá amanhã. Meu Senhor sabe. Pode ser que virão dias terríveis. Pode ser que venham dias de prisões, espancamentos. Não sei.
Pode ser que Deus use as coisas naturais, uma enfermidade, para nos tirar deste mundo. Ele pode fazer isso? Pode, está tudo dentro dos planos orquestrados pela divindade na eternidade para mim. Tudo foi bem planejado. Eu chegarei livre e perfeito no céu. A minha irmã está com a sua perna cortada. Está faltando uma perna nela. Eu falei para a minha outra irmã, lá no céu não tem gente coxo, não. Todos serão perfeitos, com o corpo não de barro mais. É um barro celestial, é um corpo de glória. Nós vamos ter lá. Outro detalhe, irmãos. Santidade no coração. Porque amemos santidade. Queridos irmãos, eu vejo hoje uma religião que busca atividade. Deus está dando ordem aos crentes. Deus não fica empurrando atividade para a igreja. Deus não coloca peso sobre a sua noiva. Ele quer que ela apenas ande em santidade. Sede santos, como eu sou santo. Pronto. É só isso. Quando a igreja anda em santidade, é o modo de Deus de atrair os pecadores. Pode ter certeza. Santidade, você está vivendo e andando com o seu Deus. Está faltando isso hoje. O povo hoje é movido pelo combustível de atividade na igreja, para dar uma sensação de que está fazendo alguma coisa para Deus. Está vendo? A Bíblia diz, sede santos. Quando você é santo, você vai perceber como as coisas funcionam. Até um pastor, ele é cheio de atividade, mas se ele não for santo no viver, não tem nada para ele. Deus requer santidade. Vamos lá. E uma linguagem celestial, irmãos, conforme agrada a Deus. Aquela linguagem santa. Nós falamos muita coisa que não deve. Aprendemos muita coisa que não devemos falar. Uma linguagem do céu. E crescendo, tal ponto que a Bíblia fala sobre ternos afetos de misericórdia. Eu já conheci homens assim, ternos afetos de misericórdia, sabendo tratar com um amor incrível. E nós podemos desenvolver isso. Ser igual a Cristo. Tem um hino que fala, eu quero ser igual a Cristo. E neste ponto, temor e dependência de Deus e prazer pela família de Deus, prazer pela igreja, pelos irmãos, simplicidade dos irmãos, sofrer com eles, lutar por eles, orar por eles, ajudar. Esse é o trabalho dos crentes. Eu demorei um pouco nesses dois pontos. Irmãos, então eu vou mais rápido nesses próximos. Aqueles que estão mortos. Veja o texto. Todavia, o que se mantém rebelde contra o Filho, perceba o que ele diz, não verá a vida. Os irmãos perceberam que há uma sentença aqui, aterrorizante, não verá. O crente, ele continuamente crê. O rebelde continuamente é rebelde. Então não vai ver a vida. Continuará morto. Veja, irmãos, examinemos isto. Não é visto puramente no aspecto natural. A natureza engana parecendo ser do céu. Às vezes você vê uma pessoa e fala, aquele é crente, mas não é. Nós olhamos muito por fora. Você lembra de Samuel, quando foi ver os filhos de Jessé, procurando saber quem era o rei que Deus escolheu? O homem para ser o rei. Ele olhou aqueles moços fortes, homens de guerra. Deus falou, tira os olhos. Eu não olho a aparência, eu olho o coração. Os irmãos percebem? Nós devemos olhar desta maneira. Às vezes nós olhamos alguém que parece ser. Alguns até dizem, você precisa ser crente. Espera, você não está lidando com homens. Não está lidando com a igreja. Você está lidando com Deus. Vamos lá. Como é visto os que estão mortos? Obviamente, se não tem vida, nós vamos ver
que há uma ausência de vida eterna na pessoa. Olá. É a explicação lógica e clara para o que está morto. Veja bem, irmãos, Satanás procura imitar os feitos de Deus. Ele traz pessoas para dentro de uma igreja, ele ensina a falar, a cantar, ele ensina a trabalhar. Satanás sabe como manejar com mortos. Ele não deixa na sepultura, ele traz. Os irmãos percebem? Olha o que acontece. Satanás enche a igreja de defuntos. E aí constrói a chamada igreja de Laodiceia, conforme diz em Apocalipse 3. Vocês pensam que vocês estão vivos, mas eles estão mortos. Não tem sinal de vida. Jesus tomou o pulso deles. Não, vocês estão mortos. E aqui é aterrorizante, irmãos. E lembre bem que a desobediência ela é tão ativa quanto a obediência. Por exemplo, os crentes são chamados de filhos da obediência, porque estão ligados com Cristo. O segundo Adão que obedeceu. Os filhos da desobediência estão ligados a Adão, o primeiro Adão que desobedeceu. Por isso são chamados assim. Então você vê como desobediência, rebeldia, não querem. Mas eu já vi isso, irmãos. Pessoas não interessando pela palavra na igreja. Não interessa, não abrem a Bíblia, ficam dormindo. Eu já lidei com pessoas que não querem ouvir, que ficam tapando os ouvidos, porque não querem que a mensagem fale no seu coração. Foge dali. Sinal que está morto. Vamos lá. É visto numa rebelião contra quem? Contra o pastor? Não. Contra a igreja? Não. Contra Cristo. Veja o que diz o texto. Que se mantém rebelde contra o Filho. Está vendo aqui, irmãos? E que tristeza. Não tem sentença pior para um incrédulo do que manter rebelde. É sinal de que Deus não o escolheu. É sinal de que a sepultura não foi aberta. É sinal de que Deus nunca chamou e nem vai chamar. Não vai ver a vida. Vamos lá. Outro detalhe, irmãos. Pode não haver rebeldia contra outro nome. Ele está morto para o Filho. Ele não quer ouvir. Ele está vivo para o mundo. Ele está vivo para as festas. Ele está vivo para outras coisas, para dinheiro, para qualquer programa deste mundo. Mas não está para Cristo. Ele não ama o Senhor. Não está. Ele até pode ir numa igreja. Ele pode adorar, cantar as músicas que ele gosta. Mas ele não ama Jesus. E a Bíblia diz em 2 Coríntios, aquele que não ama só a Cristo é anátema. Olha, queridos irmãos, vamos lá. O que acontece aqui? Veja, as manifestações de rebeldia. Veremos. Vou mostrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Vamos lá. Primeiro, há uma constante fuga da luz. Você não quer ouvir a verdade. A pessoa que não tem vida, ele sempre está se escondendo das trevas. Você pode ver. Ele até procura uma igreja onde não prega a verdade. E ele vai ter toda a simpatia por aquela igreja. Vai até dar dinheiro para aquilo. Porque está pregando o que ele gosta. Ele está escondido nas trevas. Segundo lugar, há um prazer pelo mundo. Um amor pelo mundo. O coração dele está ali. Lembra que Jesus falou, onde está o teu tesouro? Está no mundo? Então o teu coração está lá. Onde está o teu tesouro? Está ali naquele lugar, naquelas coisas do mundo. Eu amo o dinheiro, eu amo a imoralidade, eu amo as más amizades, eu amo a comida. Vive assim para o mundo. Vamos lá. Outro detalhe, queridos. Aceita facilmente a mentira. Está vendo? Como o homem natural, o homem morto, ele aceita a mentira, porque o pai dele fala, que é o pai do homem natural? João 8,44, vós sois do diabo, que é vosso pai. Outro detalhe, queridos irmãos, ele fantasia até com religiosidades externas. Eu já vi uma senhora que ouviu a palavra de Deus,
mas ela preferiu entrar num ambiente, numa igreja, uma cidade como esta, Ribeirão Preto, em tempo de calor, a exigência da igreja é que ela vestisse com a manga aqui, até aqui, com a gola aqui em cima, e assim ela vivia. Por quê? Externalidade. Não houve sinal de vida, a ocupação com aquilo que aparece, como se Deus estivesse olhando isto. Também, irmãos, o morto persegue a fé verdadeira, hostiliza contra a fé, luta contra a fé verdadeira, persegue os verdadeiros crentes, sempre estão chamando para as festas, vem para a nossa casa, vem almoçar conosco na hora da escola dominical, os irmãos percebem, sempre assim. É o homem morto. Escorrega também pelo caminho da idolatria. Como ama os ídolos. Eles, mesmo que não adore Maria, mesmo que não adore uma estátua, eles adoram o homem. O homem no pecado, o homem morto, ele é humanista por natureza. Ele escolhe o homem. Ele pode entrar numa igreja e amar incrivelmente um pastor, porque é um pastor que ele gosta, não a palavra, o pastor. É perigo isso, irmãos. E por fim aqui, nada tem de temor no coração. Nada tem. Conhece o morto? Ele não teme a Deus. Ele vive a vida assim. E para terminar, queridos irmãos, a triste condição daqueles que estão mortos não verá a vida. Opa, que é isso? Meu Deus. Diz aqui, não verá. Não foi escolhido. Deus não tem nenhuma ligação com aquela pessoa. E lembra que Jesus vai falar? Nunca vos conheci. Impressionante, né? Aquele que diz, vem a mim, vai dizer para esses, apartai-vos de mim. Em primeiro lugar, mostra a ausência da visitação da misericórdia de Deus. Quem é morto, Deus não vai chamar. Deus usa de misericórdia com o pecador. Já imaginou não ser visitado pela luz gloriosa, o sol da misericórdia? Que tristeza! Oh, queridos irmãos, viver a vida condenado ao inferno, esperando só o momento de ser empurrado para o abismo. Em segundo lugar, vai continuar do jeito que sempre esteve. Não vai ouvir. Eu me lembro quando a gente vai aqui no hospital, ali na Avenida Saudade, logo na entrada, tem uma estátua de um homem, acho que foi ele o fundador, não sei. Você vai ali, todo o tempo o homem está do mesmo jeito. Mesmo jeito. O homem no pecado é assim. Se passa os anos, olhe para ele, do mesmo jeito. Viciado, malicioso, amante do pecado, idólatra, do mesmo jeito. Não tem vida. Onde há vida, há progresso. Onde há morte, não há. Só há corrupção. O homem no pecado, ele vai se apodrecendo mais e mais. E Deus deixa, não verá a vida. Pode deixar. O filho veio fazer a vontade do meu, ele fala, vim fazer a vontade daquele que me enviou. E é da vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vem a mim, eu não lançarei fora. Impressionante. E para os mortos, para esses, Deus está dizendo, não verá a vida. Olha que sentença, decreto de Deus. Para homens e mulheres que continuam rebeldes, não contra mim, pode perseguir, pode atacar os servos do Senhor, pode atacar os profetas do Senhor, pode atacar os apóstolos, pode fechar a igreja, mas eles estão em rebelião contra Cristo, contra o ungido do Senhor, contra o Messias de Israel, eles estão contra ele. Então, o Senhor diz, pode deixar, o Senhor ri deles, o Senhor zomba deles, porque está chegando o fim. E então, ao invés de misericórdia, o que é que vai estar sobre eles? Olha o texto.
A ira de Deus permanece. Olha o verbo no presente. Permanece. Não é que vai ter, já está. Paira sobre o pecador. Meus irmãos, é impressionante. Na Bíblia, tem duas palavras que tratam sobre ira. Uma é a palavra ira. A outra palavra é a palavra cólera. É diferente. Sabe qual a diferença? A ira de Deus é aquela que vai estar sobre a pessoa. E o que acontece? Veja bem, Deus não faz, dá corda, mas a ira está ali, pesando sobre a cabeça. A pessoa viaja, ele não vê que perigo há. Há uma nuvem negra de terror que paira dentro do carro, dentro da casa, no hospital, trabalhando, andando na rua. A nuvem aterrorizante dessa ira de Deus. É aquela ira calma que Deus não solta. Mas quando transforma em cólera, irmãos, você vê em Apocalipse. A ira de Deus, ela vai ali sobre a cabeça. Mas no dia em que Deus solta a sua cólera, aí é aterrorizante. Então, pecadores, por que não se converter a Cristo? Logo, urgente. O Evangelho vem humilhar, humilha. Põe você no pó, pois a mim, quem sou eu? Um verme. Quem é você? Um verme. Arrependa dos seus pecados e converta. Saia, fuja da ira vindoura. Fuja. Corra para o Calvário. Corra para Cristo, é urgente. E arrependa dos seus pecados. Há salvação perfeita nele. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Nosso Pai, que a tua palavra tão maravilhosa venha encher nossas almas de alegria, porque o Senhor teve misericórdia de nós, nos livrou da ira vindoura. E nosso Deus, queremos te agradecer por isso. Vem salvar perdidos, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos.